Diz assim a palavra do Senhor: não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Como eu disse, mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, que apresenta mais um dos mandamentos da vida mútua que devemos desenvolver na igreja do Senhor. Vivendo como um corpo em Cristo, nós, os membros desse corpo, precisamos atentar também para este bendito conselho. Aqui está, irmãos, um alerta para aquelas pessoas que podem ser consideradas ou se consideram fortes, do ponto de vista espiritual, maduras, pessoas seguras da sua fé. O alerta feito a estes crentes fortes diz respeito ao tratamento que eles dão aos crentes considerados fracos, aqueles ainda imaturos, de pouca caminhada cristã, que apresentam ainda muitas dúvidas, certos medos, algumas fragilidades. O capítulo 14 é iniciado com o apóstolo Paulo da parte de Deus dizendo assim, no capítulo 14, verso 1: acolhei ao que é débil na fé, fraco, imaturo, inconsistente na fé, não, porém, para discutir opiniões. Acolha com cuidado. Não queira anular esta vida na igreja com a sua longa caminhada já processada na vida cristã. Agora, no capítulo 15, verso 1, que é a continuidade do capítulo que estamos enfatizando, diz assim: ora, nós que somos fortes, e Paulo, como líder da igreja, um apóstolo, chama outros irmãos maduros na fé, colunas da igreja, cabeças da igreja, e diz o seguinte: nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Paulo diz: pensem primeiro no irmão e não em vocês. Considerem o irmão superior a vocês. Suportem o tempo do aprendizado, como fazemos com as crianças. Nós não exigimos de uma criança a performance de um adulto quando uma criança caminha, ou quando realiza trabalhos domésticos, ou quando responde a questões intelectuais. Não se agradem, mas considerem a fraqueza do irmão e suportem. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que na igreja de Roma, assim como na igreja de Corinto, veremos Corinto daqui a pouco, os crentes considerados fortes normalmente agiam com arrogância. Diziam que faziam certas coisas porque estavam firmados em Cristo, em sua graça, e quem questionava o procedimento deles era fraco, era imaturo, era pequeno, era criança na fé. Paulo então está dizendo: os fortes têm agido com arrogância, e muitas vezes os fracos com desconfiança. Os fracos que ainda não se aprofundaram no evangelho desconfiam da integridade daqueles irmãos mais maduros, porque não entendem certas concessões desses irmãos fortes. O que a palavra de Deus está dizendo, irmãos, é que é preciso termos muito cuidado uns com os outros para não nos marcarmos pelo jeito intolerante de ser e de viver, absolutizando os nossos padrões, os nossos comportamentos, de tal modo que começamos a nos comportar como juízes dos nossos irmãos. Você deve instruir, orientar, exortar e até corrigir, mas tome muito cuidado, é o que a palavra de Deus está dizendo, com o julgamento que te constitui como um juiz, de tal modo que você quer ocupar o lugar de Deus. No caso de Roma, em especial, haviam muitos pontos de discordância entre os fracos e os fortes, entre os crentes mais antigos e os novos convertidos. O que se poderia comer ou não? O que se poderia beber ou não? A importância que deveria ser dada a certos dias ou não. Vejam aí no verso 2 desse capítulo 14,
Quando Paulo diz, irmãos, um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Então há irmãos que entendem que não há nenhum problema em comer carnes, inclusive carnes compradas no mercado, mas há irmãos que dizem não, devemos comer apenas legumes. Verso 3, quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Deus recebeu o que come certo alimento e o que não come. Essa não é a questão valiosa da vida cristã. Isso não é aquilo que tem grande atenção da parte do nosso Deus. Agora vejam o verso 5. Um faz diferença entre dia e dia. Outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Tenha paz na consciência e não faça algo irrefletidamente. Não seja um mero imitador de outrem. Não absolutizem aquilo que é relativizável. Verso 6. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Este tribunal constituído na igreja de Roma estava impedindo a igreja de viver em unidade. E como eu disse, isso não aconteceu apenas em Roma, aconteceu também em Corinto. Vamos à primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versos 10 a 12. 1 Coríntios 10, Paulo diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Eu estou em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. Paulo está suplicando aos irmãos que entrassem em concordância, a fim de não existir divisão na igreja. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Vejam, irmãos, ainda 1 Coríntios capítulo 8, verso 1. 1 Coríntios 8, verso 1, Paulo continua dizendo a essa igreja: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Paulo diz: quanto a esse grande conflito que há entre vocês, comer ou não comer o que se vende no mercado, porque certos comerciantes sacrificam uma parte do seu produto, das carnes vendidas aos ídolos, há crentes que, como o apóstolo Paulo ensina, convictos dizem: o ídolo nada é. Se alguém consagrou ao ídolo, isso é uma decisão dele que a mim não me toca, porque eu creio que só existe um Deus verdadeiro. Mas há irmãos que dizem: quando compramos as carnes sacrificadas aos ídolos, podemos dar mau testemunho e podemos dar a entender que nós ainda temos alguma ligação com o paganismo. Paulo diz: meus irmãos, o saber pode gerar soberba. E nós sabemos que é assim, irmãos. Normalmente aquela pessoa que conseguiu acumular grande conhecimento teológico é tentada pela soberba. Graças a Deus, existem muitas e muitas exceções, inclusive nesta igreja. Mas é uma tentação. A soberba. Eu tudo sei e lamento a ignorância do outro. E Paulo diz: o amor edifica. Os irmãos sabem, eu sou baiano e fui pastor na Bahia por muitos anos. E meus irmãos, por favor, não precisam concordar comigo vocês. Vocês não precisam concordar comigo. Na minha modesta opinião, o melhor prato, o mais saboroso prato, o mais extraordinário prato que a humanidade já elaborou em toda a sua história é a acarajé. Para mim não existe nada melhor do que a acarajé. Veja bem, eu não quero uma divisão com você que crê que é o pão de queijo. Mas eu acredito
E eu estou em paz com a minha consciência de que não existe nada melhor para se comer do que acarajé. Mas, irmãos, é verdade que algumas ou muitas vendedoras de acarajé, muito especialmente na sexta-feira, sacrificam uma parte do que vendem aos seus ídolos, aos ídolos da sua religião, nos quais eu não creio e creio que eles nem existem. Então, volta e meia, irmãos, alguém me perguntava: pastor, agora que eu sou crente, eu posso comer acarajé? Irmãos, essa é uma pergunta existencial para um baiano. É ou não é, Paulo? A pergunta existencial, a gente entra em crise. Agora que eu sou crente, eu vou deixar de comer acarajé? É mais ou menos como dizer: agora que eu sou crente, eu vou ter que abandonar os meus filhos? Então eu sempre dizia aos irmãos o seguinte: meus irmãos, olha, como crente e pastor, nós sabemos identificar a pessoa que se caracteriza como aquela que está sacrificando ao ídolo. Eu abro mão de comprar naquele lugar. Mas se eu vier a comprar e depois alguém me disser: pastor, aquela pessoa sacrificou os seus orixás, o acarajé, nada mudou para mim. Porque quem, irmãos, ordenou a existência do feijão fradinho que produz Alexandre, o bolo do acarajé, foi meu Deus. Quem produziu a árvore de dendê que dá o maravilhoso azeite de dendê foi o Deus Criador. Quem criou o camarão defumado, saboroso que a gente usa no acarajé foi o Senhor. O tomate, o coentro, irmãos, o coentro é um capítulo à parte, é maravilhoso. O quiabo do caruru, tá ficando difícil, né? Para pastor Petrônio e os demais baianos. Tá bom, não é, Elson? A castanha do caju, o amendoim, quem fez tudo isso? O Senhor. Então, meus irmãos, o que eu ensinava aos irmãos no contexto de uma igreja bíblica na Bahia é: coma dando graças ao Senhor que tudo criou e que te deu recurso para comprar. Mas, porque você ama o seu irmão, que veio de lá, e havia muitos crentes convertidos do candomblé, que não queriam associação com a sua antiga prática religiosa. Então abram mão sempre que houver semelhança com um culto não cristão. Esse é o conselho bíblico, irmãos. Meus irmãos, eu poderia comer o caruru dos ídolos naquele dia que na nossa cultura é servido lá na Bahia. Mas a minha mãe, desde criança, me ensinava: meu filho, não participe, porque as pessoas que participam estão dizendo que estão homenageando aqueles ídolos. Era o dia de Cosme e Damião. Então os meus pais, como crentes em Jesus, me disseram aquilo que a palavra de Deus diz: não há nenhum problema no alimento. Há problema em causar escândalo ou reforçar aquela atividade que conduz pessoas à idolatria. É o que Paulo está dizendo, irmãos. É mais simples agir com amor. Você crê que não há problema de comer esse alimento? Que coisa boa, mas se isso está trazendo conflito à igreja, abra mão. A igreja é mais importante do que o seu estômago. O seu irmão tem maior valor do que o seu paladar. Tenha cuidado. Vejam, irmãos, Mateus, no capítulo 7, versos 18 e 19, o maior de todos os pregadores, a mente mais preciosa, o nosso Deus eterno, o Senhor Jesus Cristo, nos ensinando aquilo que era conflito nos dias dele, como podemos resolver. Mateus, deixe-me ver aqui, irmãos, a referência daquilo que o Senhor Jesus Cristo nos apresenta. É Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 7, a partir do verso 18. O que Jesus está dizendo frente às muitas dúvidas da multidão que o ouvia. Jesus lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. O que Jesus está dizendo acerca da tradição dos fariseus, dos escribas e dos anciãos é: Deus
que nos dá o alimento, considerou tudo puro. O que contamina o homem é aquilo que entra no coração e não no ventre. Jesus está dizendo: o que entra não pode contaminar o coração. O que entra para o alimento do corpo humano, todos os alimentos são puros. Nós, então, estamos diante de um grande desafio na igreja de Roma, na igreja de Corinto e na igreja de Cristo em toda a sua história. Como devemos lidar com as discordâncias na vida da igreja? A palavra de Deus está dizendo aqui o seguinte, no texto que lemos: não nos julguemos mais uns aos outros. Não coloquemos pedra de tropeço ou escândalo ao irmão. Nós não devemos julgar as intenções do coração. Podemos julgar as ações. Então o que a palavra de Deus está dizendo é: se alguém se envolveu com um culto idólatra, você deve julgar. A Bíblia não proíbe julgar. A Bíblia diz: cuidado. Não julgue, porque você também será julgado. Só julgue com o padrão que você quer para si. Você está sendo julgado quando você julga alguém. Então a palavra de Deus está dizendo: você pode julgar sim aquela pessoa que está envolvida com uma prática idólatra. E você pode dizer: isso é pecado. Você está se voltando contra o Senhor. Você está se contaminando com os ídolos. Mas você não deve julgar as intenções do coração. Você não deve dizer: já que aquela pessoa come isso, ela não é espiritual. Já que ela não dá atenção a determinado dia, ela não é salva. Já que ela não bebe tal coisa, ela não é uma crente genuína. A palavra de Deus está dizendo que todos nós somos servos de Deus e um dia todos nós prestaremos contas ao justo juiz. Nós seremos um dia julgados pelo Senhor. Por isso, devemos ter cuidado e não nos julgarmos como se nós não nos amássemos. Não nos julgarmos se o nosso alvo é dificultar a vida de alguém. É pôr um tropeço para alguém. É manchar a reputação, a biografia, o conceito de alguém. É assim que Paulo diz da parte de Deus: se o alvo de vocês é destruir alguém, não julguem. Só julguem se vocês estão querendo edificar um crente melhor. Vejam o verso 12, irmãos. Cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Isso está em Romanos 14, verso 12. Meus irmãos, vejam ainda Colossenses, capítulo 2, verso 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Comida, bebida e dia, o que é que diz o verso 17? Tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. A angústia de Paulo é: o Messias veio, Deus se fez carne, habitou entre nós e nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Como vocês deixam de olhar para Cristo e olham para esses rudimentos? Como é possível se encantarem mais com a longa discussão sobre o que comer ou não, sobre o dia do sábado ou não? Se tudo isso é apenas sombra, se tudo isso, referido na lei, serviu para revelar quão pecador você é e fraco, dependente de Deus. Porque vocês estão tirando os olhos de Cristo e julgando o irmão, colocam os olhos naquilo que é acessório. Irmãos, o que a palavra de Deus está dizendo é, e aqui eu trago duas aplicações. Primeiro, não devemos assumir o lugar do justo juiz. Eu vou mais uma vez dizer aos irmãos que a Bíblia não nos proíbe julgar ações. Mas isso deve ser feito em amor e com humildade. Porque o grande juiz é o Senhor nosso Deus. Então, quando Paulo diz, não nos julguemos mais uns aos outros, ele está dizendo, sejam prudentes, irmãos. Sejam cuidadosos. Vamos voltar a Romanos 14? Romanos 14, verso 10. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois
todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Você despreza o seu irmão, mas Deus, que tudo vê, um dia tornará conhecido tudo que você tem feito. Cuidado, seja prudente. Vejam agora o verso 19 desse mesmo capítulo 14. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Meus irmãos, lutem pela paz da igreja. Priorizem aquilo que edifica, aquilo que melhora, aquilo que fortalece, aquilo que só ergue o corpo. Verso 20, não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas. Nós, crentes batistas, porque somos do Novo Testamento, porque somos do Evangelho da Graça, irmãos, cremos que podemos comer qualquer coisa. Mas cremos também que não devemos nos viciar em alimento, que não devemos comer aquilo que destrói o santuário do Espírito de Deus, que é o corpo. Mas, irmãos, nós não abrimos a Bíblia para dizer se você deve comer ou não alguma coisa. Pergunta muito frequente: pastor, posso comer carne de porco? Sim. Em Jesus e na doutrina dos apóstolos está resolvido isso. Não chame de impuro ao que Deus purificou. É o que o Senhor diz ao apóstolo Pedro. Todas as coisas, na verdade, são limpas. Mas é mal para o homem o comer com escândalo. Ah, meu irmão, mas se você tem dúvida, se você acredita que está pecando, então não coma. Não é bom brigar com a sua consciência. Vamos a Mateus capítulo 7, versos 1 a 5, texto muito mencionado quando falamos de julgamento do outro. Mateus 7:1, não julgueis, para que não sejais julgados. Ou seja, seja prudente no seu julgamento, porque você está ensinando as pessoas como você quer ser julgado. Só julgue o seu irmão com o padrão que você espera que ele utilize quando ele estiver julgando você. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Meus irmãos, eu era professor no início do ministério. Eu era um professor concursado na rede pública estadual da Bahia. E eu era professor numa cidade em que eu pegava a condução de volta para a minha cidade numa feira livre. Ali estava a parada do ônibus. Era um ônibus intermunicipal. Então, quando nós entrávamos no ônibus, levava um tempo até que aquele ônibus saísse. E eu ficava observando a feira livre, eu que gosto muito de feira livre. E houve um dia em que eu vi uma agitação incomum. Estava no ônibus, o ônibus cheio, muitos profissionais indo para a capital, aquela coisa toda, e uma agitação e um corre-pega incomum. E eu então comecei a acompanhar. E então vimos que um jovem ladrão roubou alguém, roubou uma senhora na feira livre e correu. E a multidão correu em busca dele. E a partir daí começamos a conversar. O absurdo de um jovem que não queria trabalhar e que estava numa feira livre roubando uma senhora. E a essa altura já estávamos ali tranquilos, porque vimos que a multidão fez o papel da polícia e quando a polícia militar chegou, somente recolheu o bandido. A partir daí começou um diálogo naquele ônibus. E um senhor disse assim: é um absurdo isso, roubar essa senhora, tanta coisa para fazer, e não tem o que fazer, vai ali, arranca um pedaço de mato qualquer e vende dizendo que cura qualquer doença. Quer dizer, tem que roubar, pode fazer qualquer coisa. Irmãos, isso é um retrato do homem. A miséria do coração humano, irmãos. Condenando o ladrão e dando ao ladrão a alternativa de roubar.
Ah, meus irmãos, eu estava sentado umas 3 poltronas atrás dele e o cobrador era um crente em Jesus Cristo. Eu conhecia o cobrador. O cobrador imediatamente disse: mas aí o senhor seria ladrão igual a ele. A partir daí, aquele silêncio, é aquela hora, Timóteo, em que a gente resolve dormir um pouquinho no ônibus, sabe? O trabalho já foi feito. Meus irmãos, eu nunca esqueci essa experiência de 20 e poucos anos atrás. Como alguém em público, sem pudor algum, condenou o ladrão, dando a solução do roubo para o ladrão. O ser humano é isso, irmãos. Então a palavra de Deus, que nos conhece muito bem, diz: sejam prudentes. Não sejam rápidos em julgar o irmão. Não sejam rápidos em concluir que o irmão é desonesto, que a irmã é moralmente reprovável, que o pastor é preguiçoso. Ninguém me chamou de preguiçoso ultimamente não, viu, irmãos? É porque de vez em quando alguém brincando solta aquelas piadinhas de baiano, né? Não posso mais tirar foto na minha rede, porque o pessoal já me chama de preguiçoso. Mas, irmãos, não devemos ser imprudentes. Julguemos da forma como queremos ser julgados. Admitamos que apenas o juízo de Deus é inerrante. Vejam Tiago, capítulo 4, versos 11 e 12. Tiago, apóstolo, capítulo 4, verso 11, diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Deus tudo conhece. Deus conhece as intenções do coração. Deus sabe do que há na casa de máquinas que a mente humana. Ele consegue julgar com clareza, retidão. O Senhor jamais vai errar. Quando a palavra de Deus diz assim: olha, não vos vingueis a vós mesmos, mas dei lugar à ira, né? Porque o Senhor diz: minha é a vingança, eu retribuirei. A palavra de Deus está dizendo: a vingança do homem está sujeita à sua parcialidade, à sua precariedade. Deus não. Deus, quando com a sua justa ira repreende alguém, ele não erra, irmãos, é na medida certa, porque ele conhece o coração. Deus pode julgar corretamente alguém. Sejam cuidadosos. Eu fui pastor de 2 outras igrejas, não estou considerando as igrejas que pastoreei interinamente, mas como pastor titular, antes dessa eu fui pastor de 2 igrejas. 2 ministérios relativamente longos, então os irmãos não sabem de qual igreja estou falando. Numa dessas igrejas, quando assumi, uma pessoa muito querida, crente sério, me procurou e disse: pastor, eu quero te alertar quanto a determinada pessoa. Ela tem uma dificuldade em tal área, ela pratica tal coisa reprovável. Eu ouvi aquilo e pensei: olha, essa pessoa de quem ela falou não fez nada, eu não posso condenar essa pessoa. E comecei a trabalhar com aquela igreja e por muitos anos fui pastor. Irmãos, da posse até o dia da despedida, eu nunca vi a pessoa que foi apontada como fraca em determinada área cometer aquela fraqueza. Meus irmãos, esse é um exemplo também que me toma o coração. Eu fiquei pensando: meu Deus, se eu tivesse concluído que aquela pessoa era realmente isso, que tremenda injustiça. Eu fui pastor da igreja por muitos e muitos anos e aquela pessoa ocupou diversas funções de confiança na igreja. Nunca vi sombra daquela prática que alguém disse: olha, tal pessoa pratica aquilo. Percebe, irmãos, como nós precisamos ser cuidadosos? Nós podemos julgar ações, mas com prudência, com amor, com tolerância. Nós não devemos matar o irmão, devemos cuidar do irmão, preservar o irmão. A segunda implicação daquilo que temos estudado é que nós não devemos condenar quem nós devemos amar. É nesse espírito que Paulo está dizendo:
Não nos julguemos mais uns aos outros, nos amemos. Olhem, irmãos, para os capítulos 13 e 14, Paulo está falando de amor. Aqui, Paulo então está dizendo muito cuidado com aquele a quem você deve amar, para que você não provoque um desânimo no irmão. Imagina, irmãos, alguém que cometeu um deslize e agora foi colocado um carimbo na testa dele, impuro, indigno, pecador, quanto mais. Meus irmãos, isso não deve ser feito. Eu posso desanimar o meu irmão que pode vir a acreditar que ele nunca mais se levantará, que ele nunca mais poderá fazer alguma coisa na casa de Deus. E isso pode produzir escândalo, porque há pessoas que dirão: onde está o amor dos crentes? Onde está a consideração na igreja? Muito cuidado para não agirmos de modo carnal, assumindo o lugar de Deus, usando um padrão que nós não suportamos, colocando sobre as costas do irmão um peso que nós não suportamos, que nós não temos como carregar. Vejam Mateus capítulo 23, no verso 15, o alerta do Senhor Jesus, um dos ais. Uma das palavras de juízo do Senhor aos escribas e fariseus. O Senhor diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Vocês lutam por conquistar alguém, e quando conquistam, fazem essa alma perecer, porque vocês ensinam o que é uma vida dura, implacável, o que é um procedimento carnal, desumano, em nada parecido com o Senhor Jesus Cristo, que disse à mulher: os teus pecados estão perdoados, vá em paz e não peques mais. Ninguém te condenou, nem eu. Jesus, irmãos, jamais aprovou o pecado. Mas Jesus, ao pecador contrito, disse: vá em paz e não peques mais. Está perdoado. Você recebeu agora o empurrão para não mais pecar. Meus irmãos, o Senhor nos alerta para a forma do julgamento, mas não proíbe julgar. Julgar é um ato de discernimento cristão. E aqui eu concluo dizendo aos irmãos, nessa última parte, que o julgamento é implacável, sem amor, na expectativa de substituir Deus quando ele não é espiritual. O julgamento, quando é espiritual, não quer destruir, quer edificar. Não quer excluir, quer consolidar a vida de alguém na igreja. Olhem para a palavra de Deus. Vocês conhecem Mateus 18, a partir do verso 15, a palavra de Deus dizendo que nós podemos julgar, mas apresentando um rito cuidadoso. Mateus 18, 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai conversar, vai arguir o teu irmão, e seja cuidadoso, é só você e ele. Deus permitiu que você ficasse sabendo disso? Então fale com ele. Se ele te ouvir, resolvido, ele se arrependeu, mudou de vida, ganhaste teu irmão. Que expressão linda, né? Você ganhou o seu irmão. Você não abandonou. Você não expurgou o seu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. Cuidado. Chama pessoas maduras. Eu costumo levar comigo diáconos eleitos pela igreja. Se ele não os atender, dize-o à igreja. O meu entendimento é que isso aqui é a assembleia da igreja. Leva para a igreja, verso 17. Se ele recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Gentil e publicano é o que estava fora da comunidade de Israel. Considera como alguém que não quer ser corpo, que não se submete à igreja de Cristo, considera-o fora. Agora vejam, irmãos. Mateus 14, verso 4. O crente pode julgar? Sim. João Batista julgou Herodes. O que Herodes fez? Irmãos, Herodes prendeu João Batista porque João Batista condenou o adultério de Herodes. O que João Batista disse? Não te é lícito possuir Herodias, a esposa do teu irmão. João julgou. Jesus disse que entre os nascidos de mulher,
ninguém foi maior do que João, homem fiel ao Senhor. Homem que perdeu a vida, mas não negou a sua fé verdadeira no Deus eterno. João julgou Herodes, disse: não é correto você tomar a mulher de Filipe, teu irmão. Você é um adúltero. E morreu por causa disso. Porque a mulher possuída ilicitamente por ele, Herodias, no aniversário da sua filha, induziu a filha para pedir a cabeça de João Batista. Herodes, lamentando, mandou matar João, porque João julgou aquele adultério. Estava muito claro. João não ouviu uma fofoca, um caso. João viu o que estava acontecendo. Atos capítulo 16, a partir do verso 16, um crente com discernimento da parte do Senhor percebe quando há obras das trevas, mesmo com declarações com verniz de santidade. Paulo e Barnabé e outros servos de Deus pregando o tempo todo até que Paulo chega a Filipos e ali, verso 16, aconteceu que indo nós para o lugar da oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, uma jovem endemoniada, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Paulo, irmãos, sempre que podia, olhava para aquela jovem. Ao longo de dias, avaliando, discernindo o que estava acontecendo, orando. Então Paulo, já indignado, já por aqui com ela, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Discernimento espiritual. Finalmente, 1 Coríntios capítulo 5, Paulo julgou a igreja de Corinto e disse: vocês estão mantendo na membresia da igreja, sem disciplina, alguém que está vivenciando um caso extraconjugal. 1 Coríntios capítulo 5, verso 3, Paulo diz: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, e Paulo diz: nós somos um só corpo em Cristo. Eu não estou em Corinto, mas nós somos membros da mesma igreja, por isso eu estou presente em espírito. Eu já sentenciei, julguei, já dei a sentença, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia, de tal impureza seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Irmãos, quando nós devemos julgar? Por exemplo, quando há mau testemunho. Eu estou vendo um irmão dando mau testemunho, eu preciso abordar esse irmão e dizer: você precisa mudar de vida, você está trazendo escândalo ao evangelho. Ou heresia. Alguém pregou uma heresia, é meu dever dizer: não se conforma com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Abandone o ensino herético que pode destruir a igreja, tal como a célula cancerígena que pode matar o corpo. Sem discernimento vindo do Espírito de Deus, você pode, até citando a Bíblia, julgar como os fariseus faziam. Torciam as escrituras e destruíam vidas. O bom julgamento, irmãos, é aquele de quem, usado por Deus, ora, vê, avalia e então toma uma decisão em busca de uma resolução. Mateus 7, verso 15. Veja o ensino do Senhor Jesus. Mateus capítulo 7, verso 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Tenham discernimento para julgar quem é profeta verdadeiro e quem é falso profeta. Fala em nome de Deus para conseguir vantagem pessoal. 1 Coríntios capítulo 2, versos 14 e 15. Ora, o homem natural, o homem sem Deus, o homem que não recebeu o Espírito Santo porque não é convertido, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, aquele que é dirigido pelo Espírito Santo, julga todas as coisas. Ele toma decisões. Sim, ele é capaz de orientar, de resolver uma questão, julga todas as coisas,
Mas ele mesmo não é julgado por ninguém, por esse mundo. 1 Coríntios 14, verso 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Sem bagunça na igreja, sem gritaria. Não dá para todo mundo falar. No máximo 2 ou 3 vão falando e a igreja, com a palavra aberta e o Espírito iluminando, vai julgando. Se conforma com as palavras de Jesus e a doutrina dos apóstolos, amém. Se não, anátema. João 10, versos 5 e 14, acerca das ovelhas do rebanho do bom pastor que é Jesus. João 10, verso 5. Mas de nenhum modo seguirão o estranho, discernimento espiritual. As ovelhas de Jesus julgando. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Verso 14 de João 10. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Elas sabem discernir qual é a minha voz. 1 de João capítulo 4, a partir do verso 1, acerca do Espírito que vem de Deus. 1 de João 4, 1, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Irmãos, verdadeiros absurdos. E há crentes, irmãos, em dificuldade de dizer heresia, falso ensino, falso evangelho. Gente, irmãos, pregando a venda de bênção. O decreto de um crente é: qualquer pregador que vive pedindo dinheiro é falso profeta. Você não precisa frequentar a Igreja Batista do Barro Preto. Mas se você está buscando servir a Deus, se você vai a um lugar em que se fala de dinheiro, mais do que se fala de Jesus, corra desse lugar. Não é gente séria, não é gente da parte de Deus. Pastor autoritário, não ouve ninguém. Qualquer dúvida do irmão, ele diz: não toque no ungido do Senhor. Irmãos, absurdos do tipo, se você me questionar, eu oro para que Deus ponha um câncer em você. Como, irmãos? Da mesma fonte pode sair água doce e salgada. Como diz a palavra de Deus, de uma só boca sai bênção e maldição. O crente que abençoa abre a boca para amaldiçoar. Se vocês ouvirem isso, irmãos, digam: é falso profeta, não vem de Deus. Porque há muitos crentes dizendo: eu não posso julgar. Você não pode julgar apressadamente. Mas com discernimento da parte de Deus, você pode dizer. João está dizendo isso. 1 de João 4:1. Não creais em qualquer espírito. Antes, provai ou julgai os espíritos se procedem de Deus. Olha o alerta da palavra de Deus, meu irmão. Você não deveria discordar da palavra de Deus acreditando que tudo está bonito no cenário religioso dos nossos dias. O que a palavra de Deus diz é: porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então existe o espírito que não é de Deus. Verso 3. 1 de João 4:3. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Há muitos anos, irmãos, eu saí da cidade em que era pastor na Bahia, Feira de Santana, e fui a Salvador visitar um querido e muito respeitado pastor que estava no estado final da luta contra o câncer de fígado. Estava à beira da morte. Eu era o pastor do filho dele e fui com aquele jovem ao encontro do pai que estava para morrer no hospital em Salvador, e fui acompanhado de um diácono muito querido que também já está com o Senhor. Bem, aquele pastor alternava momentos de consciência e momentos de inconsciência, por conta da gravidade do estado de saúde. E a todo instante em que ele tinha alguma consciência, ele pedia para cantar um determinado hino,
lê um texto bíblico, e assim estávamos ali, cuidando da sua esposa que estava ali, dos 2 filhos, um era minha ovelha. Em algum momento, aquele pastor adormeceu e um jovem entrou com uma Bíblia grande no quarto e perguntou se poderia orar por aquele paciente. Certamente ele não sabia que era um crente, um pastor fiel. E então a esposa disse: pode orar sim. Entendeu que era um crente em Jesus. Irmãos, no meio da oração, aquele jovem começou a dizer assim: e agora todo espírito maligno que está nesse corpo saia. Todo demônio que está provocando essa doença saia. Irmãos, foi a única vez em toda a minha vida que eu interrompi a oração de alguém. Eu disse: em nome de Jesus, pare. Você não vai continuar orando, você não sabe o que está dizendo. Nessa vida aqui, não existe possessão demoníaca. Quem possui essa vida é o Espírito Santo de Deus. Nós não aceitamos essa oração. Meus irmãos, e ele então baixou a voz e disse: eu não posso orar. Eu disse: essa oração maldita, não. Isso aqui é um servo de Deus, um pastor que por mais de 30 anos tem alcançado vidas para Cristo, um homem santo. O que você está dizendo é absurdo, você está equivocado. Quem te ensinou isso? Te ensinou uma doutrina mortal. Nós não aceitamos isso. E ele saiu. Irmãos, depois que ele saiu, o filho daquele pastor, minha ovelha, disse: pastor, meu punho já estava fechado. Se o pastor não tivesse interrompido a oração com as palavras, eu ia interromper de outro modo. Irmãos, como eu poderia ouvir isso e dizer: ele está orando, eu não vou julgar a oração dele? Claro que iria. A palavra de Deus me ensina o que é oração. A palavra de Deus já me doutrinou, irmãos. Um crente, porque está doente, é possesso por Satanás? 1000 vezes não para uma oração como essa. E agora, finalizando mesmo, irmãos. 1 aos Tessalonicenses 5, verso 21. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Você pode julgar, mas não esqueça: prudência, amor e jamais se colocar no lugar de Deus. Deus, pois, nos abençoe. Esse estudo está no roteiro completo dos nossos pequenos grupos para a próxima semana. Participe do nosso IBBP nas casas. A reunião nas casas. Aprofundaremos esse estudo. Vamos ficar em pé, irmãos?